Dados e projeções do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial mostram que o Brasil cresceu abaixo da média global nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, 2011 a 2018, e que vai repetir essa tendência na gestão Jair Bolsonaro. Prestem atenção aqui. Dados e projeções do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial mostram que o Brasil vai repetir a tendência de crescimento abaixo da média global na gestão Jair Bolsonaro. Oi, gente! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção, mais razão. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um tema que nós sabíamos que seria chave para essa eleição era a economia. Esse é sempre um assunto importante para o eleitor brasileiro. Nós vivemos um estado de crise constante desde 2014. Em 2015, o país entrou na recessão na qual nós passamos 2 anos sofridos e desde então nós vivemos uma verdadeira década perdida. Aqui, eu já vou deixar clara a minha crítica. Eu acho que a condução da política econômica no governo de Dilma Rousseff foi ruim e nos deixou uma crise que poderia ter sido evitada. Em 2008, com Lula, a gente conseguiu fugir de uma crise econômica mundial que não afetou o Brasil com tanta severidade quanto lá fora. Mas o governo Dilma perdeu a mão. Dados e projeções do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial mostram que o Brasil cresceu abaixo da média global nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, 2011 a 2018, e que vai repetir essa tendência na gestão Jair Bolsonaro. Prestem atenção aqui. Dados e projeções do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial mostram que o Brasil vai repetir a tendência de crescimento abaixo da média global na gestão Jair Bolsonaro. Ah, Gabriela, mas eu tô vendo a economia melhorar. Bom, então a gente está confrontando o que você vê com as projeções do FMI e do Banco Mundial. Aí você, enfim, analisa qual dado você considera melhor alicerçado, né? Haverá quem diga, Gabi, mas isso é culpa da pandemia. Vamos lá, a pandemia afetou a todos os países. Só a pandemia não explica o crescimento abaixo da média do mundo, porque a média do mundo é calculada considerando todo mundo que também foi afetado pela pandemia. Mas claro, os efeitos da pandemia existiram, só que eles podem ser mais ou menos perversos dependendo de como foi feita em cada país a gestão da pandemia. Aliás, relembrando aqui, nesse último período de 20 anos, o país só cresceu acima da média global, no período 2007 a 2010, no segundo governo Lula. Esse país não cresce direito há anos. Eu entendo quem achou em 2016, com o impeachment, que bastava trocar presidente para as coisas melhorarem. Não foi o caso, mas eu entendo o sentimento. Entendo também o sentimento de quem em 2018 não queria voltar para o partido associado a uma gestão que não tinha entregado o que prometeu na economia e que estava muito incomodado com os casos de corrupção sobre os quais a gente já falou aqui no canal. Faz sentido. Decidiram ir para o candidato oposto, mesmo esse candidato sendo Bolsonaro, que fazia propaganda do quão ignorante ele era em economia, do quão ignorante ele é em economia. E mais muitas outras coisas que ele declarava publicamente. Em 2018, Bolsonaro já nos mostrava exatamente quem ele era, autoritário, preconceituoso e incompetente. Mas eu entendo quem correu para o outro lado de maneira quase instintiva, como uma reação de rejeição ao que se tinha como opção. E antes que comece a gritaria, eu consigo entender mesmo aquilo com o que eu não concordo, tá bom? Mas se dá uma chance à novidade é compreensível, negar a realidade é mais difícil de entender. Qualquer pessoa que se dispõe a gerir o Brasil vai ter dificuldade. Os nossos problemas são antigos e difíceis, mas a gente tem exemplos positivos e negativos para usar como norte. Tendo começado o vídeo com críticas à gestão Dilma na economia, é fundamental que eu diga que as gestões petistas não são apenas os erros cometidos no governo Dilma. O primeiro governo Lula, de 2003 a 2006, é visto por muitos como uma continuação dos governos de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, tem um livro muito legal, um debate de economistas, chamado O Valor das Ideias. Ele faz parte da lista de livros do meu primeiro clube do livro. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Ele é visto como uma continuação dos governos de Fernando Henrique Cardoso porque garantiu o controle da inflação e a estabilidade da nossa moeda. Eles fizeram uma mistura de muito sucesso, a responsabilidade fiscal com
com a preocupação com a justiça social. De 2003 a 2010, durante os 2 mandatos do Lula, o governo federal teve superávit primário em todos os anos. O que é esse tal superávit primário? É o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excetuando gastos com pagamento de juros da dívida pública, ou seja, tirando o montante que a gente é obrigado a pagar para financiar a nossa dívida, se o governo conseguir equilibrar suas receitas e despesas e terminar no azul, a gente tem superávit primário, que foi o que aconteceu no governo Lula. Muita gente vai falar, mas esse sucesso econômico do governo Lula não conta, porque o Lula teve a sorte do boom das commodities, o preço dos bens vendidos pelo Brasil estava alto, a demanda estava alta. Então o Brasil ia bombar com ou sem ele. Será que essa é a mesma galera que fala que o Bolsonaro não tem culpa da gestão que ele fez porque ele teve que enfrentar a pandemia? Porque se for assim, deixa eu ver se eu entendi. Tudo que é bom não é mérito de ninguém, senão da conjuntura. E tudo que é ruim não entra na conta do presidente também. Por esse raciocínio, a pessoa que senta na cadeira é absolutamente irrelevante, vocês percebem? Vamos botar um boneco de cera no Palácio do Planalto e ver se dá certo, porque se só importa o que acontece no mundo. Então, por gentileza, gente, a gente pode pensar que as condições do momento importam? Claro que sim, mas importa também a qualidade da nossa gestão, e é por isso que a gente vai fazer uma comparação que leve em conta a média do mundo e a média do Brasil. Como eu já disse nesse vídeo, segundo o relatório que acabou de ser divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, a economia do Brasil deve crescer neste ano abaixo da média global e da média da América Latina e da média de países em desenvolvimento. A pandemia foi um fato que veio para todos. Como a gente lidou com ela, muito mal na minha avaliação, teve consequências para o Brasil. Para além do número de mortes e de mortes desnecessárias causadas pelo negacionismo institucionalizado pelo presidente da República, se a gente comparar o número de mortes no Brasil na proporção da sua população em relação à população mundial, a gente vai ver que a gente teve muito mais mortes do que o resto do mundo. Enfim, de 2020 a 2022, nos 3 anos marcados pela pandemia, o Brasil ficou abaixo do desempenho econômico mundial. Lembrando que a pandemia afetou todo mundo, não só o governo do pobre do Jair, o perseguido. Já que a gente está falando um pouquinho de dados, eu vou, tentar explicar algumas coisas para vocês, mas eu sugiro uma outra leitura, que é um livrinho pequenininho chamado Como Mentir com Estatísticas. Vocês me desculpem a reforma, mas eu vou ter que seguir assim. Lembra que o Bolsonaro foi para Londres e fez um vídeo do lado de uma bomba de gasolina, dizendo a gasolina está mais barata no Brasil do que aqui em Londres? Pois é, não serve. E por que não serve? Porque a gente precisa calcular quanto se gasta em gasolina em proporção, por exemplo, ao salário mínimo que recebem as pessoas no Brasil e em Londres. Não dá para você só fazer a conversão. Quando você compara taxas de inflação, por exemplo, esse dado não pode ser considerado isoladamente. Não dá só para você dizer a inflação no Brasil está mais baixa que nos Estados Unidos. Tá, mas qual é a taxa de juros nos Estados Unidos? O índice de desemprego? Qual foi a medida tomada em relação aos combustíveis nos Estados Unidos? Porque aqui a gente abaixou a força, o valor dos combustíveis, e isso, diminui o preço das coisas em cadeia. Aí as pessoas vão dizer, Gabriela, não foi a força. O Bolsonaro trocou a direção da Petrobras inúmeras vezes. O liberal falando que a Petrobras estava dando lucro demais e interferindo para poder controlar os preços da maneira que ele queria. A gente tem que considerar os dados de maneira mais ampla. Eu vou aproveitar e dizer aqui, fugindo um pouco do tema, mas sobre dados de desmatamento, por exemplo, porque esse foi o objeto de discussão no debate presidencial que aconteceu na Band. O Bolsonaro diz, dá aí um Google e vê como os índices de queimada na minha gestão são menores do que na sua gestão, Lula. Só que só os índices de queimada não servem para medir a maior ou menor preocupação de um governo com a questão ambiental. A gente precisa ver, por exemplo, se existiu uma tendência de queda ou de alta. Enquanto na gestão Lula, o Lula pega o governo com um índice alto e aí
ele aplica medidas para que a gente consiga abaixar esse índice, e ele baixa em 80%, o Bolsonaro pega o índice mais baixo e nos seus governos esse índice sobe 73%, se eu não me engano. Os dados são disponíveis no Observatório do Clima, eu deixo aqui o dado, ou depois o link para vocês. Mais do que isso, vamos supor que eu dissesse para vocês o seguinte, que eu tive um nutrólogo em 2020 e um nutrólogo em 2022. E em 2022 eu engordei muito mais. A culpa é do nutrólogo? Se você não souber os outros dados que importam, pode ser que você ache que sim. Mas se eu te contar que eu fiquei grávida em 2022, você vai perceber que só o dado de quantos quilos eu ganhei e eu contar para vocês que eu troquei de nutrólogo, sozinhos esses dados não bastam. Falta coisa para eu poder analisar a situação. Com as queimadas acontece a mesma coisa. Queimada criminosa é queimada de área desmatada. Então você tem que comparar o índice de queimada com o índice de desmatamento. Porque se você tem um índice de desmatamento baixo e um índice de queimada alto, isso é um indicativo de evento climático natural e não de queimada criminosa. E aí você pode analisar os dados disponíveis sobre eventos climáticos na época. Se você olha na gestão Lula, você vai ver que do começo da gestão até o final, o índice alto de queimada no final da gestão não é acompanhado do índice alto de desmatamento. Na gestão Bolsonaro, índice de desmatamento, índice de queimada, ali, pertinho. Deu para ver como a análise de dados ela é um pouquinho mais complexa do que às vezes as pessoas podem fazer parecer e como você pode manipular os dados para eles dizerem exatamente o que você quer? Mas voltando para a economia, tendo falado sobre as gestões Lula e classificado a primeira delas como uma continuação da gestão FHC, talvez tenha alguém se perguntando, ué, mas o Lula não é o cara que vai transformar isso aqui num país socialista? Crianças, esse medo não tem referência na realidade vivida nesse país, galera. Durante o governo Lula, os bancos tiveram um lucro de mais de 500%, maior do que durante os anos de Fernando Henrique Cardoso. Isso parece socialismo para você? Eu sei que medo é um negócio irracional, mas aqui a gente tem que tentar ser menos emoção e mais razão. O Brasil é um país capitalista. Assim continuou sendo durante os 14 anos de governo do PT. 8 desses 14 com o Lula presidente. O Lula não transformou o Brasil num país socialista em nenhum aspecto. O seu governo respeitou as instituições e o sistema capitalista. Os radicais da esquerda ficam até chateados com isso. Como ficam chateados com o fato de o Lula ter trazido Geraldo Alckmin para compor a sua chapa, para ser seu vice, dando um sinal claro de que o seu futuro governo, caso seja eleito, vai beber da fonte da preocupação social, que é a marca da sua gestão, mas também da responsabilidade fiscal, que sempre defendeu Geraldo Alckmin. Isso quer dizer que a gente não possa fazer uma crítica, por exemplo, à falta de definições mais claras, de contornos mais claros nos projetos de governo, no projeto de governo dessa chapa Lula-Alckmin sobre a sua política econômica? Não significa. A gente pode fazer essa crítica, como a gente pode fazer a crítica sobre serem vagas as maiores propostas de todos os candidatos que se apresentaram para a gente, com exceção de alguns poucos que de fato têm um projeto mais explícito sobre aquilo que pretendem fazer com o Brasil. Mas quando a gente vai decidir, a gente só precisa ter cuidado de decidir com base no que se apresenta mesmo, e não numa invenção que deixa a gente desesperado. Então você pode dizer para mim, não, eu não quero Lula porque eu não consigo engolir os casos de corrupção, porque eu acho que a política econômica, mesmo das gestões dele, foi ruim por XYZ, mas dizer que ele vai transformar o país num país socialista e dizer que o Brasil, durante as gestões petistas, só colecionou insucessos econômicos é mentira. Não dá para falar. Do mesmo jeito que não dá para falar que o governo Bolsonaro é o que mais preserva o meio ambiente. Se a gente teve, enfim, aumento de área invadida, crescimento no número de queimadas acompanhado do crescimento dos índices de desmatamento, mas a diminuição considerável da aplicação de multas ambientais com com o constrangimento dos agentes de fiscalização feito publicamente pelo presidente. Não dá para dizer. Não dá para a gente dizer que a comparação feita pelo Bolsonaro com o preço do combustível em Londres e aqui no Brasil faz algum sentido, porque não faz. Façam as suas escolhas, mas alicerçados na realidade. E o que eu proponho para vocês é o seguinte: vocês acham mesmo que se o Brasil corresse o risco de virar um país socialista, o Lula tinha conseguido o tipo de apoio que ele conseguiu? O Alckmin na chapa? Os economistas brasileiros mais reconhecidos, aqueles que desenharam o Plano Real, todos identificados com o liberalismo, estão apoiando Lula no segundo turno.
E aí vocês têm que pensar em quem vocês confiam para falar de política econômica. No Pércio Arida, no André Lara Rezende, no Armínio Fraga, no Henrique Meirelles, no Pedro Malan, no Edmar Baixa, nos maiores economistas do país? Ou no Paulo Guedes, o liberal na economia e conservador nos costumes, que deixou o chefe dele explodir o teto de gastos e o orçamento público para distribuir benesses de última hora antes da eleição. Gabriela, mas você acha que o governo não tem que ajudar os mais pobres? Eu não estou falando o que eu acho, eu estou apontando uma contradição entre o discurso daquele que diz que o teto de gastos é inquebrável e que depois admite isso como política eleitoreira. É uma contradição. Da mesma forma que é uma contradição deixar rolar uma PEC dos precatórios que joga para frente uma dívida incontestável do governo, institucionalizando as pedaladas fiscais. A gente tem aqui vídeo no canal sobre a PEC dos precatórios, explicando exatamente o que são os precatórios, o que significa rolar a dívida para frente. Eu recebi esses dias uma mensagem falando que o governo vai fechar as contas no azul, e eu achei interessante porque, entendo a vida a PEC dos precatórios, que joga para frente uma dívida que é incontestável, que o Estado vai ter que pagar em algum momento, é mais ou menos a gente gastar 100 mil reais no cartão de crédito, fazer o pagamento mínimo, financiar o resto e dizer, fechei o mês no azul, hein? Você está se enganando, mas você pode tentar. Ou vocês confiam, para falar de economia, no velho da van, que fala contra o Estado grande, mas recebeu do BNDES ao todo 57 empréstimos na modalidade indireta, ou seja, através de instituições financeiras, no valor total de 27 milhões de reais entre os anos de 1993 e 2014. De novo, a incoerência. Então, precisa pensar quem é que tem mais autoridade no assunto. O seu lema seria, na economia, menos Armínio Fraga e mais velho da van? Porque tem um pessoal que, enfim, se arvora como grande entendedor de política econômica, que não é o meu caso, tá? Mas todo mundo que tem um histórico de entregas reais para a política econômica desse país está apoiando Lula. E porque eles acham que o Lula é lindo, perfeito, nunca errou, não tem falhas? Mas longe! Todos esses apoios vêm com ressalva. São pessoas que até pensaram em anular os seus votos. Mas como bem disse o Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, não existe política fiscal sem democracia. E aí a gente vai ter que voltar para um dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui no canal, nesse segundo turno, sobre o risco democrático que a gente enfrenta. De novo, um risco democrático que eu não inventei da minha cabeça. Um risco democrático que decorre da compreensão daquilo que é dito, à torta e direita, de forma reiterada, pelo presidente da República. Eu vejo o que está aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e boa eleição. Uma eleição cuja lisura vai ser garantida pela confiabilidade do nosso sistema de urnas eletrônicas, pela integridade das nossas instituições, que garantem que de 4 em 4 anos a gente possa fazer as nossas escolhas. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigada para essas instituições que, mesmo diante de tantos e tantos e tantos ataques injustos e reiterados, estão aí garantindo que a gente possa manifestar a nossa escolha nas urnas. E seja lá qual for a sua escolha, eu acho que o mínimo que a gente podia fazer é agradecer a essas pessoas que têm trabalhado incansavelmente, mesmo que tenham sido de forma grosseira, injusta, reiteradamente ofendidas, sem que os seus ofensores conseguissem apresentar quaisquer argumentos que justificassem esses ataques. Valeu, galera. Tchau, tchau.